Salve galera, beleza? Está aqui para mais um vídeo do canal, o canal favorito do Mark Bloch, é por isso que a gente continua estudando o livro A Apologia da História do autor, e a gente está aqui no penúltimo capítulo, que é o quarto capítulo, a respeito das análises históricas, e eu comentei no vídeo passado a respeito dos gêneros históricos e qual que é a dimensão da divisão desses gêneros e qual que é a dimensão da união desses gêneros. Se você quiser compreender melhor os conceitos apresentados aqui, eu sugiro que você vá na playlist e acompanhe todo o raciocínio até o momento que estamos aqui, beleza? E hoje a gente vai tratar da última parte desse capítulo, que é chamada de nomenclatura. Porém, mas todavia, eu decidi dividir em dois vídeos essa parte para que a gente possa estudar de maneira adequada, e aqui vai ser praticamente uma introdução. Esse eu vou chamar de nomenclatura e o próximo da questão da divisão cronológica, que eu acho importante tratar isso, né? Aquela questão da história ser dividida em antiga, moderna, contemporânea, antiga, medieval, moderna e contemporânea, tá bom? Bom, vamos lá. Se você não é inscrito no canal, deixe seu like, seu comentário. Se você achar importante que a gente aprofunde algum tema, comenta aí. E se inscreve no canal que a gente está aberto de chegar a 500 inscritos. O problema da classificação é inseparável do problema da nomenclatura. Então a gente vai ver que classificar os períodos históricos, classificar os gêneros históricos, classificar os conceitos históricos está integralmente ligado na questão da nomenclatura. E é por isso que o Burke sugere aqui que a gente faça e se aproprie, melhor dizendo, de uma linguagem adequada para a comunicação. Então esse é o grande desafio do historiador, porque ele tem que se comunicar com o público, ele trabalha com escrita, a gente sabe disso, e aí somos criticados, né, muitas das vezes por uma linguagem muito densa, e é porque a gente não pode vacilar com a linguagem para que se mantenha científica, e ao mesmo tempo que a gente tem que comunicar essa linguagem com o grande público, não deixar só os jornalistas trabalharem os temas históricos com o grande público, né? Não que eles não possam fazer isso, mas que nós, historiadores, também temos essa função de comunicador, que é o que eu tento fazer aqui. Mas a gente também não pode vacilar com os conceitos ou ser muito frouxo, né? Deixar, como diz o Bloch, muito flutuante e cheio de equívocos, beleza? E o Bloch, então, ele vai apontar duas necessidades da linguagem para o historiador. Vou citar aqui a primeira da minha edição aqui da editora Zahar, página 136. A mudança das coisas estão longe de acarretar mudanças paralelas em seus nomes. A mudança das coisas estão longe de acarretar mudanças paralelas em seus nomes. Ou seja, ele dá o exemplo aqui do carro, né? Quando eu falo de carro, em qual contexto geográfico, histórico, temporal, cultural? Porque eu estou falando de um carro de bois, um carro de cavalo, como ele cita, que era o termo utilizado na época, ou de um automóvel. Né? Isso é muito importante, porque o termo permaneceu o mesmo. E há termos que se modificam. E aí eu vou citar um exemplo aqui, vocês podem citar mais exemplos aí. Mas esquerda e direita, né, cara? Um dia eu quero debater isso aqui no canal. Mas do ponto de vista histórico, ele se altera de acordo com a geografia. No mesmo período se altera de acordo com a geografia em períodos diferentes. Então, o quanto é complexo usar os termos históricos sem contextualizá-los de maneira adequada, né? E aí a gente tem que ter uma linguagem apropriada e conceitos bem definidos. E o segundo ponto, abre aspas, na página 137, acontece que, reciprocamente, os nomes variam no tempo e no espaço, independente de qualquer variação das coisas. O que é pior, né? Porque às vezes a coisa permanece igual, mas o nome varia sobre aquela coisa. Sei lá, um exemplo que me veio à cabeça aqui: menino e moleque. Não é uma coisa que vai mudar tanto, mas ao mesmo conceito se apresentam nomes diferentes e aí em contextos diferentes, né? Como diz o Gilberto Freire, se estando no sobrado no mucambo,
Isso altera e acaba, inclusive, uma cultura influenciando outra na questão do vocabulário. Mas é importante, esse é um exemplo bobo, que não muda muito na análise. Eu quero que vocês pensem em exemplos que os nomes mudam, mas as coisas permanecem as mesmas. E aí que pode confundir na hora de comunicar a história. Então, por fim, ele vai fazer, inclusive, essa relação entre as fontes, os testemunhos e a linguagem. Por exemplo, a fonte tradicional antiga, por exemplo, do Velho Testamento, do Novo Testamento, das cartas de Paulo, são em gregos, traduzindo palavras ditas em latim, em aramaico, né? Já as fontes romanas são em latim. E como que isso está intrinsecamente ligado à documentação? Que o que nos sobra é basicamente o ponto de vista dos escribas, de alguns intelectuais, etc. Então o Bloch ele conclui de maneira muito, muito interessante, assim, ó. O vocabulário de um documento não é mais do que um testemunho, ou seja, também é sujeito de crítica. Por isso que é fundamental, que a gente viu lá, eu comentei um pouco sobre exegese, né, que é o estudo do texto específico, a crítica do texto. É importante dominar a língua que o texto foi escrito. E você poder fazer uma crítica, porque a linguagem utilizada é também o testemunho do seu tempo. Que a gente pode, inclusive, como eu disse, encontrar falsificações. Mas é muito importante entender que a linguagem das fontes faz parte do testemunho, é um testemunho, tá bom? E o Bloch aí cita alguns outros exemplos, como feudo e feudalismo, capital e capitalismo, e como que isso vai se adequando à linguagem histórica, né? Então, feudo a gente tem fora da linguagem dos historiadores, feudalismo é uma linguagem da historiografia. Capital já era utilizado há um tempo considerável. O capitalismo é uma nomenclatura um pouco mais tardia, e como que isso é influência de um tempo. A mesma coisa o Foucault faz, por exemplo, com a palavra sexualidade, né? E como que alguns conceitos são propriamente nossos, que a gente tenta explicar conceitos passados, então coisas do passado, então é muito complicado essa questão da nomenclatura. E o Bloch ele sugere então que a gente consiga fazer um vocabulário que seja acessível a todos e conceitos que sejam bem definidos e que o historiador seja capaz de comunicar isso de maneira clara, objetiva, científica, sem flutuações, sem equívocos nas terminologias, ao mesmo tempo que consiga construir uma narrativa interessante que sirva tanto aos doutores como aos estudantes, como diz o Bloch, né? Beleza? Então, fica ligado aí pro próximo vídeo que a gente vai encerrar esse capítulo. Valeu, galera!